Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, que bom ter você aqui para nós estudarmos mais uma vez a lição. E a lição de hoje está sensacional. Mas antes, como você já sabe, vamos fazer uma oração? Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Agradecemos pela oportunidade de estudar a sua palavra e pedimos que o Senhor esteja conosco para que possamos entender. Em nome de Jesus, amém. Olha só o título dessa semana: O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O que isso te lembra? Justamente a Trindade, né? Olha só que legal. Então nós vamos estudar cada um deles em cada dia dessa lição, ok? O nosso verso dessa semana está lá em João 14:26 e diz o seguinte: O Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo o que eu lhes disse. E isso aconteceu exatamente como Jesus disse, e nós podemos ver lá em João 12:16. Olha só o que diz. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele, e também de que isso lhe fizeram. O Evangelho de João é como se fosse um mosaico de temas. Tem muitos temas lá. E é interessante que ele usa vários artifícios para provar que Jesus é o Cristo. Então ele usa sinais, usa os milagres que Jesus fez, usa testemunho de pessoas que tiveram com Jesus, tudo para provar que Jesus era o Messias. E não para por aí, ele também usa várias declarações do próprio Jesus falando eu sou, né? Que é uma clara referência a quando Deus se mostrou lá para Moisés na sarça ardente. E isso tudo para mostrar a divindade de Cristo. O interessante também é que ele mostra todas as pessoas da divindade. Os três são mencionados no primeiro capítulo de João. Olha só esses versos que estão aparecendo na sua tela agora. Todos esses versos falam sobre a Trindade, ok? E como você pode perceber, todos eles estão no primeiro capítulo de João. Durante muitos séculos, muitos cristãos têm tentado aprender um pouquinho mais sobre a Trindade. Só que por não entender, eles acabam deixando esse conteúdo de lado. E muitas vezes rejeitando esse ensino bíblico. Porém, nós temos que entender que é errado não aceitar qualquer coisa da Bíblia só porque nós não entendemos. Nós temos que ter a humildade de pedir iluminação do Espírito Santo. Na lição dessa semana, nós vamos examinar como que João descreve cada um deles do ponto de vista da despedida de Jesus, que vai dos capítulos 13 até o 17. Então vamos começar nossa lição? Vamos para a parte de domingo? Olha só o título: O Pai Celestial. O Evangelho de João começa como a Bíblia começa. Olha só esses versos. Primeiro nós vamos ler João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Presta atenção nesse verso que a gente leu. Agora nós vamos ler Gênesis 1:1. Olha só o que diz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Você percebeu que os dois versos começam com no princípio? Em outras palavras, nós podemos perceber que o Pai, o Filho e o Espírito Santo criaram a terra, que é o que a gente pode ver ali em Gênesis 1:1. Você já percebeu que na semana da criação houve uma criação especial? A humanidade? E isso eu digo com base bíblica. Olha só o que está escrito lá em Salmos 33. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Nesses versos nós vemos claramente que Deus falou e tudo se fez. Mas vamos ler mais um verso para confirmar esse que nós lemos, que está lá em Hebreus 11:3, e diz assim: Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito daquilo que é visível. Olha só, então reiteramos o que nós lemos no verso anterior. Então Deus foi falando e tudo veio a existir. Você consegue imaginar uma cena dessas, onde alguém fala alguma coisa e do nada começa a surgir outras coisas? Interessante, né? Mas agora nós vamos ver como Deus criou a humanidade. Lá em Gênesis 2:7, olha só o que diz. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele assoprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Aqui não diz que Deus só falou e o homem passou a existir, mas diz que ele formou o homem. Isso mostra que a criação do homem foi a mais especial de todas. Como você se sente ao pensar nisso? O propósito de Deus ao criar a humanidade era viver em harmonia tanto com Deus quanto entre nós. Só que, infelizmente, Lúcifer trouxe pecado ao mundo. E não para por aí, ele ainda distorce o caráter de Deus. Com isso, Jesus assumiu a natureza humana com dois objetivos: restaurar o caráter de Deus e salvar a humanidade. E o interessante é que ao ler João, que é o livro que nós estamos estudando esse trimestre, várias vezes Jesus mostra que não veio fazer a vontade dele, mas sim a do Pai. Olha só, ele disse: eu e o Pai somos um, lá em João 10:30. O Pai está em mim e eu estou no Pai. João 10:38.
Se não faço as obras do meu Pai, não acredita em mim. João 10:37. Então, tudo que ele veio fazer aqui estava em conformidade com o plano de Deus. Vamos ver agora algumas obras e funções do Pai? Olha só essa sequência de versos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma por que ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, ele vô-lo conceda. Nesses versos nós podemos ver várias faces de Deus. A primeira que nós lemos foi o grande amor dele em dar seu Filho unigênito para nos salvar. Nos outros versos nós podemos ver que ele ainda nos alimenta, nos ensina e também ouve as nossas orações. Olha só, que legal então que esses versos vêm mostrando um pouco mais do caráter de Deus. Vamos para a parte de segunda-feira? O título é Jesus e o Pai. Agora nós vamos ver um pouquinho mais sobre o relacionamento dos dois. Nós fomos criados para ter um relacionamento íntimo com o Senhor, mas como nós vimos, o pecado rompeu essa ligação. E nós podemos ver o impacto disso lá no Éden. Vamos então para a nossa Bíblia? Lá em Gênesis 3, do 7 ao 9. Então leia comigo na sua Bíblia. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela vibração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? O que você pensa sobre Deus ter ido procurar Adão e Eva? Eu acho que se Deus não fosse até eles, eles não iriam até Deus. Tem uma analogia que a gente pode fazer sobre essa situação, bem interessante, é que muitas pessoas esperam estar limpas para ir até Jesus. Mas isso não faz sentido. A hora que você mais precisa de um banho é quando você está sujo. Então, a gente não pode deixar de correr a Jesus o mais rápido que nós pudermos, porque ele sempre vai estar de braços abertos para nos receber. Diante do pecado, Jesus veio para declarar a glória de Deus. Muitas pessoas não acreditam na divindade de Cristo, mas isso é um grande erro. E olha só esses versos que estão aí na sua tela. Todos esses versos que estão aí são para enfatizar a divindade de Jesus. Esses são alguns de todos os versos que tem em João, ok? Então, se você estudar com mais profundidade João, você vai achar muitos mais versos. Em Cristo, a vida original, não emprestada, não derivada. A divindade de Cristo é a garantia da vida eterna para o crente. Amém, né? Esse texto é muito confortante para nós. Mas, se você não consegue crer na Bíblia, peça ao Espírito Santo que ele vai te ajudar, ok? Vamos para a nossa parte de terça-feira, então? Olha só o título. Conhecer o Filho é conhecer o Pai. Com esse título eu consigo fazer uma ótima analogia. Muitas vezes eu já preguei em algum lugar que alguém chegou para mim no final do culto e falou assim: tinha que ser o filho de Jacir e Nilza, ou você é o filho do Jacir e Nilza, né? Então, de muitas formas, eles reconheciam os meus pais em mim. Então, aqui a gente pode aprender, claro, num sentido muito mais amplo, que o caráter de Jesus se assemelha ao caráter do Pai. Vocês lembram no estudo anterior que eu falei que quando a Bíblia repete muito uma coisa, é que ela é muito importante. Aqui no livro de João, nós encontramos a palavra Pai 136 vezes. Então dá para entender que ele é extremamente relevante na vida de Jesus. E é interessante que nesses textos que nós estamos analisando, que é o discurso de despedida de Jesus, que vai dos capítulos 13 até o 17, ele revela mais profundamente o Pai. Outra coisa que surpreende muito é que Jesus declarou várias e várias vezes que ele veio fazer a vontade do Pai e não a dele. Um dos versos que nós podemos ver isso está lá em João 5,30. Vamos então ver mais um texto falando sobre o relacionamento deles? Está lá em João 14, 23, e diz o seguinte: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. O interessante disso tudo é que você não precisa fazer nenhum esforço extraordinário
para ter Jesus na sua vida. Você não precisa ir até o Monte Ararat ou o Monte Sinai. Simplesmente basta que você guarde as palavras de Deus. E o que seria guardar? Seria exatamente colocar elas em prática. Fazer o que Jesus te manda. As afirmações de Jesus sobre seu relacionamento com o Pai são surpreendentes. Ele diz que todos os seus ensinos são ensinos do Pai. Que tudo o que ele diz, ouviu pessoalmente do Pai. Que crer nele é o mesmo que crer no Pai. Que as suas próprias palavras e obras são palavras e obras do Pai. E que ele e o Pai estão unidos em amor à humanidade e trabalhar pela sua salvação. Que testemunho poderoso da proximidade de Jesus com seu Pai Celestial. A sua vida mudaria se os seus pensamentos e ações refletissem exatamente o que Deus quer para a sua vida? É muito importante nós pensarmos nisso, porque dá um panorama da vida que nós estamos levando. Vamos então para a nossa parte de quarta-feira? O título é O Espírito Santo. O Espírito Santo não é tão destacado como o Pai e o Filho no Evangelho de João, mas seu papel é crucial, é muito importante na missão de Jesus. Vamos ver então a importância dele na conversão? Está lá em João 1, do 10 ao 13, e diz assim: O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nós podemos complementar esses versos que nós lemos com João 16, do 8 ao 11, que diz o seguinte: Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o Pai, e não me vereis mais, do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Nesses versos fica bem claro que qualquer arrependimento que nós tenhamos não flui de nós, mas sim do Espírito Santo que nos ajuda. Porque como nós lemos, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas ele desempenha outras obras também, que é os versos que nós vamos ver na sequência. Olha só, João 3,5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 6,63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. João 14,26. E para finalizar, João 15,26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Olha só quantas funções tem o Espírito Santo na nossa vida. Um dos textos que nós lemos ali é que ele vivifica. Outra função que nós vemos ali é que ele é o Consolador. Então ele testifica tudo o que Jesus disse. O Espírito Santo era a maior dádiva que podia solicitar do Pai para exaltar seu povo. Seria dado como agente de regeneração, sem o qual o sacrifício de Cristo não teria sido de qualquer proveito. O pecado só poderia ser resistido e vencido por meio da poderosa atuação da terceira pessoa da divindade, a qual viria não com a energia modificada, mas na plenitude do poder divino. A chave para sabermos o que é certo, verdadeiro e bom é submetermos a nossa vida à palavra de Deus. Com isso, nós não vamos ter erro nenhum. Vamos para a parte de quinta-feira? A oração de Jesus. João 17 costuma ser chamado de a oração sacerdotal de Jesus. Nesse capítulo, ele conclui o discurso de despedida. Cristo logo estaria deixando este mundo, e nós sabemos que as últimas palavras são muito importantes. Geralmente, as últimas palavras, as pessoas não falam qualquer coisa, mas sim as mais importantes. Jesus queria que os discípulos entendessem o relacionamento entre ele, o Pai e o Espírito Santo, para que eles copiassem esse relacionamento, para que eles fossem em um só propósito. 3 vezes Jesus fala sobre isso no capítulo 17. Olha só esses versos que estão na sua tela. Para que eles sejam um, assim como nós, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, e para que sejam um, como nós o somos. Então, 3 vezes, nesse capítulo 17, Jesus vai falar sobre a unidade entre ele e o Pai. E também que ele queria que isso se configurasse na vida dos discípulos. Mas nós entendemos que o propósito das últimas palavras de Jesus não era só unidade e o amor. Olha só o que está escrito lá no verso 3 do mesmo capítulo. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Como nós vimos lá no início, Jesus queria restaurar a imagem de Deus.
Deus tinha uma imagem muito deturpada pelos fariseus. Hoje, não temos dúvida sobre o caráter de Deus, mas para sabermos com mais exatidão, não podemos ficar só em palavras de pessoas, em palavras de pastores, nós temos que estudar a Bíblia. E você, tem estudado a Bíblia? Vamos então para a nossa parte de sexta-feira? Estudo adicional. Olha só essa frase extremamente importante que nós temos aqui na parte de sexta-feira. Diz o seguinte: o Consolador é chamado o Espírito da Verdade. Sua obra é definir e manter a verdade. Ele primeiro habita no coração como o Espírito da Verdade e torna-se o Consolador. Há conforto e paz na verdade, mas nenhuma paz ou conforto real pode ser achado na falsidade. É por meio de falsas teorias e tradições que Satanás controla a mente, encaminhando as pessoas a falsas normas. Ele deforma o caráter. Por meio das Escrituras, o Espírito Santo fala à mente e grava a verdade no coração. Assim expõe o erro, expulsando-o do ser. É pelo Espírito da Verdade, agindo por meio da Palavra de Deus, que Cristo conduz a si seu povo escolhido. Olha só quantos benefícios nós lemos aqui quando nós deixamos que Deus atue na nossa vida, que o Espírito Santo nos convença da justiça, do pecado e do juízo. A pergunta que fica como reflexão final desse estudo que nós tivemos aqui é: você tem deixado Deus atuar na sua vida? Entregue seu coração a Deus, confie nele e o mais ele fará. Eu te espero no próximo estudo. Até mais!